Hoje eu venho te fazer um convite para a gente fazer um mergulho em um assunto que é muito fascinante, muito profundo, que é a ancestralidade nas constelações familiares. Poder descobrir as nossas origens é como se a gente pudesse encontrar e desvendar um tesouro escondido dentro de nós. E nesse processo a gente pode encontrar chaves que podem moldar a nossa própria jornada. Então, prepare-se para explorar as conexões invisíveis que moldam quem nós somos e como podemos alcançar uma vida plena e bem-sucedida. A nossa vida atual, quem somos hoje, é como um tecido, como uma tapeçaria, que é tecido com as suas tramas, com as suas linhas, com as suas texturas, com os seus desenhos. É como se ele pudesse contar a história de toda a nossa existência, de todos os nossos antepassados, as nossas outras experiências, né, em outras gerações. Tudo isso vai formando uma complexa história, repleta de experiências e características que são transmitidas através das gerações. Então, os nossos antepassados, eles são como alicerces sobre os quais nós construímos as nossas vidas. Muitas das nossas potencialidades, elas vêm diretamente dessas raízes ancestrais, mas também carregamos limitações que foram passadas de geração em geração. As nossas memórias ancestrais, elas podem estar enterradas profundamente em nosso inconsciente, influenciando nossas escolhas, nossos relacionamentos e até mesmo a nossa saúde. As constelações familiares, elas nos mostram que, mesmo que não estejamos conscientes dessas interações, dessas vivências e dessas experiências, mesmo assim, elas estão presentes e elas influenciam a nossa vida diretamente, de maneiras sutis, porém muito poderosas. Para a gente poder explorar os caminhos da nossa ancestralidade. A primeira é fazer um mergulho na rica fonte de conhecimento que são os nossos familiares. Então, conversar com eles pode revelar informações, conflitos, segredos, padrões, coisas que se estenderam ao longo da geração. E muitas vezes, pelo fato de você não perguntar, você nunca iria ficar sabendo. Né? Muitas pessoas não sabem nem o grande valor que tem essas informações. Então, esse é um passo importante para a gente poder entender de onde nós viemos. Mas aí você pode me dizer, Camila, eu pouco sei, né, sobre a minha ancestralidade. Eu já perguntei para vários familiares meus, as pessoas também não sabem. Eu sei ali no máximo até a minha bisavó, materna ou paterna. Eu também já passei por isso. Na minha família eu também pouco sei informações. E recentemente eu recebi o resultado de um mapeamento genético que eu fiz. E nesse mapeamento, uma parte fala da nossa ancestralidade. Então, foi possível saber, né, que a minha ancestralidade estava concentrada em duas regiões ali bem marcantes. E, assim, quando eu fiquei sabendo do resultado, né, eu não me admirei tanto, assim, porque eu já tinha uma ideia de onde os meus ancestrais tinham pisado os pés. Mas foi muito importante saber, ter clareza, ter certeza, né? Poder ler um pouco a história daqueles países, como que pode ter acontecido algum processo de imigração para o Brasil e como que eles foram chegando de geração em geração até que chegasse a mim. Então, foi tão reconfortante saber, foi tão gratificante saber. Lembro que eu fiquei vários dias falando do assunto, porque era algo que eu queria muito poder descobrir. Então, eu recomendo, né? Se você não consegue coletar informações sobre a sua ancestralidade,
Hoje tem essa ferramenta do mapeamento genético que nos fornece essas informações valiosas. Mas um outro caminho que também é maravilhoso é o caminho das próprias constelações familiares. Então, numa sessão de constelação familiar, nesse campo que é formado, a gente pode entender o poder, né, dessa ancestralidade quando ela se manifesta. Como ela, a gente pode perceber em uma constelação como a nossa ancestralidade nos guia até a origem dos sofrimentos e dos desafios atuais. Então, doenças, padrões de relacionamento e até mesmo questões emocionais que ficaram enraizadas, passando de geração em geração e trazendo muita dificuldade para a nossa vida atual, podem ser percebidas em um trabalho com a constelação familiar e ele, ao ter clareza, ao trazer do não dito para o dito, muitas liberações. Então, quando participamos de uma sessão de constelação familiar, podemos testemunhar histórias impressionantes de problemas afetivos, relacionamentos conturbados e até mesmo questões muito profundas como o suicídio. Eu mesmo, como consteladora e também como participante de constelação familiar, já presenciei momentos onde verdades vieram à tona, né? Momentos de muita dor para aquele sistema foram revivenciados, mas com a direção para a cura, com a direção para o esclarecimento, com a direção para que realmente aqueles nós fossem dissolvidos, né? Aquilo que não tinha sido dito pudesse ser verbalizado. Então, é um trabalho muito potente mesmo. Então, esses elementos que estão ali fortes dentro de uma sessão de constelação familiar, eles estão intrinsecamente conectados com as nossas situações de vida, né, atuais, com os nossos padrões que são transmitidos pelos nossos antepassados. Através das constelações familiares, podemos começar a entender a raiz dos conflitos que podem estar afetando a nossa vida hoje. Então, muitas vezes a gente nem entende por que estamos agindo daquela maneira, por que estamos tendo aquele tipo de atitude. Quando a gente vê, já estamos repetindo padrões, mas padrões de quem? Aonde nasceu esse padrão? Que dor esse padrão quer nos mostrar? É por aí que caminha o trabalho das constelações familiares quando a gente trabalha com a nossa ancestralidade. A abordagem das constelações familiares é uma jornada transgeracional. Então, é importante a gente entender que quando estamos falando dos nossos antepassados, dentro da abordagem das constelações familiares, nós estamos lidando com a memória desses ancestrais, que veio passando de geração a geração até chegar a nós. Então, todo o trabalho da constelação familiar é libertar não apenas nós, mas todo o nosso sistema familiar, tanto os nossos antepassados, essas memórias antepassadas, quanto os que ainda virão, né, os nossos descendentes. Então, a gente diz que é uma libertação sistêmica, né? Desde lá de trás, passando por nós até os que hão de vir. De tão potente, de tão forte que é esse trabalho. A gente pode estar libertando seres que ainda nem nasceram dentro do nosso sistema. Olha só que poder, né, que tem. Então, cada constelação é uma oportunidade de cura e de libertação. Quando mergulhamos nesse processo, permitimos que a nossa ancestralidade seja representada e celebre as transformações e as curas ocorrem. Ou seja, no campo de constelação, nós podemos ter ali um representante para a nossa ancestralidade e ele pode vir e verbalizar as suas dores, verbalizar os seus incômodos e ali essa ancestralidade se sentir ouvida, se sentir acolhida
e ela pode testemunhar todos, né, todos que ela representa, pode testemunhar a cura e a libertação mesmo desses padrões repetitivos. Então, e assim, chegamos ao fim dessa exploração profunda sobre a nossa ancestralidade na visão das constelações familiares. É muito emocionante perceber que a nossa própria história influencia o nosso presente e o nosso futuro. Ao entender que honrar as nossas raízes, estarmos verdadeiramente colocando nossa vida nas nossas mãos, moldando um futuro mais consciente e alinhando com a nossa essência. Eu quero que você compartilhe suas opiniões aqui nos comentários e não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal para que a gente possa gerar mais conteúdo. E eu desejo que você coloque sua vida nas suas próprias mãos e até a próxima!